Olá pessoal, muito boa tarde. Estou aqui gravando mais um vídeo sobre operação de shopping center. Espero que vocês tenham gostado dos outros vídeos. E o tema de hoje é falar sobre acompanhamento de operação, né, do setor operacional no campo, né? É uma coisa que eu sou apaixonado por isso, que é a parte de execução, né? Ver como os técnicos, como isso está sendo feito lá no campo, quais são as dificuldades, como estão os equipamentos. E é um item que faz completamente a diferença no resultado, né? Na forma de você realizar as suas tarefas, né? Esse item a gente pode dividir ele em três partes, né? A primeira, planejamento; a segunda, execução propriamente dito; e a terceira, a parte de aprovação, a parte de qualidade, né? Então são três itens. Falando da parte de planejamento, é o item chave, né, para qualquer equipe, e muitas das vezes não que ele seja complexo, mas ele é difícil de ser estruturado e seguido, principalmente numa equipe operacional em que as coisas são dinâmicas, né? Ou seja, a cada dia surgem novas demandas, seja do setor operacional, seja de outros setores, e você tem que readequar aquela sua rotina ou aquele seu cronograma. Nesse item, a gente pode destacar em relação à equipe que eu estou coordenando, nós conseguimos evoluir na parte de ordem de serviços, né? Ou seja, a parte das OS já está estruturada, a gente já consegue hoje definir, né, os principais itens a serem feitos por área. Isso já faz uma enorme diferença, e com essas OS prontas já foi gerada uma lista de material e para, obviamente, o setor de compra providenciar a aquisição. Ainda existe, né, um gap aí em termos de tempo entre o setor de compras e a parte de operacional para poder definir, né, ou seja, ajustar esse cronograma, porque obviamente que a disponibilidade do material influencia completamente no cronograma. Hoje a gente já está buscando algumas alternativas em termos de melhorar a descrição, né, dos itens para evitar o retrabalho, de ficar conferindo, de voltar do setor de compra que a especificação veio faltando alguns itens para poder possibilitar a compra. E além disso, a partir dessa semana, a gente está conseguindo efetivamente estruturar um cronograma semanal, já com datas propriamente dita e com uma sequência de trabalhos, né? O objetivo, obviamente, é evitar deslocamentos desnecessários da equipe, que às vezes isso atrapalha. A equipe está fazendo um item, se desloca para atender outro, você não finalizou nenhum, e às vezes o outro que você vai finalizar não vai ser um item, não que é relevante, mas é difícil às vezes da equipe de manutenção ao final de um dia ou ao final de um mês visualizar o que ela fez, que às vezes ficou tão fracionado, né, o dia a dia, e o resultado final acaba não aparecendo. Isso dá uma certa angústia, dá uma certa frustração, tanto para o profissional que executou, quanto para o pessoal da cadeia gerencial. Então o objetivo é implantar um cronograma. A gente sabe que existem imprevistos que vão continuar existindo, mas isso vai começar a ser registrado, as modificações, por que foi alterado, por que foi cancelado, para a gente poder ajustar e tentar visualizar o motivo, né, de tanto imprevisto, se caso vir a acontecer. Além disso, do item de planejamento, vem o item de execução, né, a parte execução. A parte de execução é a parte que eu particularmente mais gosto, que é a parte propriamente dita do mão na massa, né, de fazer as coisas acontecer. Eu, por exemplo, gosto de chegar cedo no shopping, de rodar, que é o tempo que não tem uma demanda administrativa alta e você tem um tempo maior para acompanhar o trabalho dos técnicos, da equipe de limpeza, de toda a equipe que está empenhada ali para fazer uma abertura com qualidade do empreendimento. Além, obviamente, dessa parte de acompanhamento, existe, né, toda a parte das condições de trabalho, né? Como é que estão hoje as condições de trabalho para o técnico, em termos de equipamento, em termos de ferramenta, a sala base dele, a parte de vestiário, a parte do... Existe, né, um kit de gestão à vista da empresa, como é que está esse nível, né, de motivação do funcionário para poder realizar o seu trabalho. Tudo isso faz uma diferença enorme, né? A gente hoje tem equipes
em níveis diferentes, né? A equipe de limpeza já está com uma sala um pouco mais estruturada, já está com o kit de gestão à vista instalado, rodando. A equipe de manutenção, ela já existe uma estrutura, já está bem organizada, bem coesa. Ainda falta essa questão do kit, né, de gestão, ainda falta melhorar a sala, as condições da sala. A parte de vestiários e refeitórios, a gente vem constantemente fazendo melhorias, mas é um item também que depende, né, do consenso comum do ponto de vista de manter aquela instalação, né? É muito difícil devido ao nível de depredação, né, seja dos próprios funcionários, de outras empresas que utilizam essas instalações. Além disso, existe a parte do nível de qualidade, né? Ou seja, de como você vai avaliar o trabalho que foi feito. O nível de rigor normalmente na avaliação é alto, tem que ser alto, né? Infelizmente a gente recebe pressão de cima, de baixo, de todos os lados com relação a entregar um trabalho qualificado. Obviamente que para conseguir atingir o nível de qualificação desejado, as condições têm que ser favoráveis, né? Então a primeira coisa é reconhecimento, né, da equipe quando entrega um trabalho satisfatório, e segundo, fornecer subsídios para que essa equipe corrija ou melhore a entrega que está sendo feita. Vou ilustrar com alguns exemplos do shopping que eu trabalho, as melhorias que a gente conseguiu implementar ao longo do tempo e que fizeram diferença na operação, né? A primeira foi na parte de ar-condicionado, né? Ou seja, fizemos a troca da unidade resfriadora, quando queríamos mais um chiller para a central de água gelada. Obviamente a performance do fornecimento de água gelada no shopping melhorou muito. Com isso, obviamente, o número de chamadas reduziu, a equipe de ar-condicionado ficou mais estimulada, porque você está com equipamento ali que rende propriamente o que deveria render. Tivemos uma economia de energia significativa, né, em torno de 10% de economia só por colocar esse chiller numa unidade resfriadora. Isso já fez uma enorme diferença, tanto do ponto de vista dos funcionários, que se tornam mais interessados, obviamente, a operação fica mais interessante, mais coesa, e o resultado é melhor. Além disso, a implantação de novas bombas, né? A gente está fazendo um retrofit de bombas e tubulação na central de água gelada, colocando bombas inline, que também existe um objetivo de economia de energia. Então, quando você coloca um técnico com alguns equipamentos de ponta, com alguma tecnologia nova, todo mundo tem interesse em trabalhar, melhora, né, o estímulo, eles têm buscar um conhecimento novo para ver como é que o equipamento opera, como é que isso funciona, e obviamente que o papel do gestor de ver quais itens são prioritários, ver como, porque a verba, obviamente, ela é limitada para qualquer empreendimento, né? Você tem aí um orçamento condominial que tem que ser respeitado, e numa época crítica como a gente está vivendo, não tem como você fazer sobressaltos de falar que vai reajustar um condomínio, porque vai colocar um novo chiller, uma nova bomba, vai reajustar a cobrança de ar-condicionado. As coisas não funcionam dessa forma, então acaba a gente tendo que montar uma estrutura e aos poucos ir priorizando, mas o impacto na ponta quando esses equipamentos efetivamente começam a rodar, além dos benefícios, né, como economia de energia, o impacto da equipe é super significativo. Outra área é a parte de elétrica. Nós fizemos algumas adequações nas subestações, troca de chaves seccionadoras, instalação de disjuntores de média tensão, que isso facilitou a manobra, né, da equipe de elétrica de, por exemplo, isolar uma subestação, precisar fazer uma manutenção, ou em caso de emergência precisar fazer abertura, você não precisar fazer o desligamento do empreendimento como um todo. Isso também mostrou que aqueles itens, né, ou seja, a parte elétrica para o shopping, ela é extremamente importante. Muda o conceito da equipe. A equipe, quando vê você empenhado em melhorar uma coisa que às vezes ele já cansou de falar, já cansou de mostrar, ninguém deu atenção ou mostrou-se que era algo relevante, faz total diferença. Ele tem um impacto também muito significativo. Isso a gente levou para as quadros de baixa tensão, os QGBTs, a gente já tinha uns QGBTs antigos, com as chaves semitrans, fomos substituindo por os QGBTs novos, com banco de capacitor, com disjuntores convencionais. Isso tudo foi um trabalho que melhorou
a operação, reduziu o número de chamados, o número de sobreaquecimento de conexões. Isso tudo faz com que o próprio eletricista, o próprio técnico se sinta mais estimulado a trabalhar e manter aquilo num nível de qualidade maior. Na parte de prevenção e combate a incêndio, por exemplo, existia uma dificuldade de fazer os testes na bomba com o sistema pressurizado, porque as bombas de incêndio são bombas de capacidade alta, de 70 cavalos, de 50 cavalos, e quando você partia isso no sistema, você tinha o risco de ter vazamentos, né, de ter alguns problemas de vazamentos na rede de incêndio. Então, com a instalação de válvulas de alívios, com registro, hoje a gente consegue manobrar e melhoramos a quantidade de teste e a forma como o teste é feito. Então, hoje, o empreendimento ele se torna mais seguro, porque você garante efetivamente que as bombas estão disponíveis e funcionando. Com isso, tem um impacto do tempo de vista de segurança, né? Como eu já tinha dito. Outras áreas também que tiveram melhorias, a área de limpeza, com a estruturação das rotas de limpeza, né? Para organizar e direcionar o funcionário numa determinada área. Isso é extremamente importante, porque facilita, além do gestor de saber o local, a forma como que a pessoa está conduzindo, orienta o próprio funcionário do que ele realmente tem que fazer, que muitas das vezes pode não ser trivial. O estudo também, reorganização da equipe de limpeza, tem alguns setores que em alguns horários eram ociosos, então remanejar esse pessoal para poder atuar em determinada área, mas não ser uma coisa esporádica, já ser uma coisa definida, uma coisa organizada. A área de segurança, por exemplo, com a estrutura da nova central de segurança, com a troca das câmeras por câmeras IPs, ainda tem uma série de coisas ainda a serem feitas, mas já estão estudando reconhecimento facial, já tem uma coisa que já está andando, daqui a pouco já vai ter alguma coisa já implantada. Aos poucos você vai buscando ali, né, subsídios para poder alimentar, mas a parte importante do acompanhamento operacional, que eu queria deixar claro, é que faz completamente a diferença na vida dos técnicos e, consequentemente, na cadeia superior do ponto de vista de resultado, um acompanhamento próximo, um acompanhamento em que você permita que os técnicos te mostrem ou tragam informações relevantes, que você utilize elas, que realmente faça isso dentro de um prazo, dentro de um tempo que possa possibilitar a continuidade do trabalho. Muitas das vezes tinha uma reclamação dos técnicos, isso aqui eu já falei, mas já falei tem mais de ano, ninguém escutou, ninguém deu relevância, então acabar um pouco com esse mito, né? Falando agora de futuro, né? A gente obviamente tem uma quantidade de itens gigantes a ser estudado, a ser buscado, mas tem alguns itens que a gente já está com uma coisa mais adiantada. A parte, por exemplo, de medição de energia remota, que é uma coisa que eu escuto há muito tempo, já estudei muito desse assunto, já implementei um software de gerenciamento por mim mesmo, já busquei fabricantes, já estudei sobre os medidores, os tipos, e chegou no momento que eu preciso implementar isso, e eu, como shopping como um todo, eu acho que faz uma enorme diferença. Os nossos medidores também já estão muito depreciados, já tem alguns erros de cobrança de medição de energia, então isso vai dar um impacto, vai acertar a cobrança. E a gente agora está numa etapa interessante, que a gente está buscando um medidor de baixo custo, porque um dos itens que eu sempre tive dificuldade de implementar é que um custo de um medidor eletrônico hoje ele gira aí em torno de R$700 a R$1.200, né? Varia aí, depende do fabricante, dependendo da marca. E a gente conseguiu encontrar medidores de baixo custo, e principalmente que a gente mensura mais em loja é energia ativa, né? Com custo de R$180, de R$120, seja através dos fornecedores Elo, através do fornecedor da Nansen, e a gente está em conversa com algumas empresas para poder fazer, né, essa medição de remoto, tratar melhor esse dado. Isso vai dar um incentivo, um conforto maior, e além disso acertar a medição, que eu acho que muitas das vezes deficitária, e a gente acaba não sabendo. A gente já trocou alguns medidores, por exemplo, na subestação,
e haviam lojas com erros gigantes, né? A loja que era para pagar 45 mil kWh em cima disso, né? Pagava 15 mil kWh, né? Ou seja, o proporcional, né, em valor monetário a 15 mil kWh. A parte de água também, de medição remota, a gente está implementando também, já trocamos os hidrômetros, também tinha um grande problema, né? Os hidrômetros antigos de 97 já não estavam medindo a contento e teve consumos que triplicaram, tem consumos que duplicaram de lojas, mas para a gente acertar o comum e o específico, né? Porque obviamente para a gente manter um custo comum dentro do previsto, o custo específico tem que estar muito justo, senão você trava muitas ações do que pode ser feito. O outro item também extremamente relevante é a parte da automação. Muita gente acredita que é um mito, né? Que não, automação é uma coisa supérflua, é uma coisa para shopping chique, é uma coisa que não faz diferença na operação. Gente, isso não procede, né? Matematicamente, hoje eu consigo provar a diferença e em termos de economia de energia com um sistema automático e com um sistema sem automação, né? Hoje já não é, no passado talvez o conceito maior era de ligar e desligar, né? Ou seja, on-off, e hoje isso já mudou completamente, né? Hoje você já tem controles assertivos de variação de bomba, inversores e além disso de performance de equipamento que vão sendo ajustados de acordo com o retorno, né? O feedback de temperatura, por exemplo, e isso faz uma enorme diferença no empreendimento. Então é um item que vocês deve investir e avaliar da melhor forma. Eu sei que às vezes existem N projetos, N formas de ser feito, né, um sistema de automação, mas priorizar, obviamente, os itens de maior consumo de energia e aos poucos você expandir esse sistema. É um custo relativamente alto no início, né, não tem como não ser, porque os equipamentos são caros, ainda tem um custo de programação para você desenvolver uma interface. Isso não é baixo, né? Mas o resultado, isso aí a médio e longo prazo, é muito grande. Além disso, né, existem itens importantes que a gente vem levando em consideração, por exemplo, a atualização do plano de emergência, a gente já está finalizando, agora vamos fazer um simulado em agosto, juntando as equipes do shopping como um todo, né? Tanto principalmente o foco do treinamento a equipe de brigada e segurança, mas o treinamento ele é como um todo, né? Ou seja, a responsabilidade, quem que vai direcionar a equipe de escape, quem vai controlar a equipe de controle, a equipe de balizamento, como vai ser feito, isso é extremamente importante. Hoje o shopping de vocês já tem um plano de emergência realmente que possa ser implementado? Ninguém, obviamente, pensa que vai acontecer um desastre, alguma coisa, mas é importante ter isso muito bem desenhado, né? Isso faz uma diferença, uma segurança, tanto para quem está na operação, né? Propriamente dito no campo, quanto também quem está na retaguarda, na parte administrativa. Então, é um item também que vale um investimento de tempo para poder implementar. Bom, pessoal, era esse o objetivo, era mostrar um pouco a importância do acompanhamento operacional no campo. É engraçado porque muitas das vezes a gente tem uma demanda administrativa muito grande, mas se não acompanharmos o campo, não estiverem próximos, as decisões nem sempre são as melhores. Então, pessoal, mão à massa, rodem mais, andem mais no mall. Um forte abraço, até mais, tudo de bom, tchau, tchau.